Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre revisão da vida toda. Nós tivemos uma decisão, ontem, dia 21 de março de 2024, em que o STF ele retomou um julgamento que ocorreu em 2022 e ele mudou a sua decisão de 2022. Então, nós vamos para a tela para você entender o que eu estou falando com vocês aqui. Então, olha só. Em 2019, nós tivemos uma ADI, a ADI 5.587, que visava uma mudança no fator previdenciário. Deixa eu explicar para você o que é a revisão da vida toda. A revisão da vida toda nada mais é do que a aplicação de um princípio em que a pessoa que teve todo o seu tempo contributivo, ele pudesse utilizar o seu valor maior. Então é um princípio que rege o direito previdenciário e que essas pessoas, elas poderiam utilizar os seus ganhos a maior antes de 94. Então vamos supor que a pessoa teve contribuições altas em 94, antes da mudança de moeda do Brasil, que aconteceu em 94. E muitas pessoas tinham essas contribuições altas e não foram levadas em consideração as contribuições. Foram levadas em consideração somente o tempo de contribuição dessas pessoas e foi feita a média de 94, até a data da aposentadoria da pessoa. Lembrando que as pessoas só poderiam pedir a revisão ou qualquer outra revisão do benefício num prazo de 10 anos. Então, para aqueles que se aposentaram com menos de 10 anos, havia a possibilidade de pedir uma revisão para que fosse levado em consideração todo o período e todas as contribuições de todos os períodos que ela contribuiu, até mesmo antes de 94. O que aconteceu foi que em 2022 nós tivemos o julgamento dessa ADI, que foi reconhecido o direito para os aposentados que tinham grandes contribuições altas antes de 94, para que eles pudessem fazer a revisão. Nisso se deu o nome revisão da vida toda. Por quê? Porque pegava todos os períodos para poder fazer essa revisão. Em 2022. Em 2024, mas depois de uma manobra que aconteceu, depois dessa decisão, o INSS entrou com um pedido e esse pedido foi aceito pelo então recém-colocado no STF, Cristiano Zanin, ministro hoje do STF. Ele foi colocado e pediu para olhar, só que o julgamento já havia acontecido. O que eles fizeram? Fizeram uma manobra para esse julgamento voltar. Por quê? Porque aquele que havia se aposentado já havia dado o seu voto. E o Cristiano Zanin, que havia chegado, ele era posterior aos votos já dados. Então ele foi lá e pediu para poder analisar. Por quê? Porque ainda havia a possibilidade de um voto, de uma pessoa ainda, de um ministro votar, mas isso não influenciaria no resultado. Porém, ele pediu informando que ele queria votar sobre isso. Ele pediu vista desse processo, esse processo voltou para o plenário e ele foi julgado. Ele vem se arrastando desde 2022, quando aconteceu o julgamento da ADI 5587. E ontem nós tivemos uma decisão que fere o direito do aposentado que teve as contribuições a maior, porque o princípio foi ferido. O princípio do melhor benefício, do direito ao melhor benefício previdenciário foi ferido e o STF foi quem feriu. O STF foi lá e falou que as pessoas que tiveram essas contribuições altas antes de 94, por efeito modulatório, não teriam direitos a essa revisão. O
que aconteceu foi que tivemos o julgamento ontem, e o objeto disso foi modular os efeitos da decisão de 2022. Mas, na verdade, houve uma mudança nos critérios, né? Houve uma mudança. Então, a decisão por 7-4 fez revogar o direito da revisão da vida toda. Então, quem tinha a pretensão de pedir a revisão da vida toda, acabou. Nós tivemos os votos dos ministros a favor da revisão, que foi a ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora em 2022, a ministro Ricardo Lewandowski, que foi aposentado, e quem entra no lugar dele, do Ricardo Lewandowski, que foi o Flávio Dino, e Dias Toffoli também foi a favor disso, e o Fachin. Acontece que, contra a revisão da vida toda, nós tivemos o Alexandre de Moraes, Rosa Weber, que já se aposentou, e quem entrou no lugar dela foi o Cristiano Zanin, o Fachin, né, que muda a sua decisão de anterior, né, que aqui está falando que ele julgou nesse fato aqui. Isso, Nunes Marques também foi contra, a Carmen Lúcia, que muda o seu voto também de 2022, foi contra. Essas 4 ali, que eu estou colocando a favor da decisão, foram de 2022, mas que mudaram seus votos. Nunes Marques, que foi nomeado pelo então presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça, que também foi nomeado pelo então presidente Jair Bolsonaro, e Marco Aurélio Mello, que também já se aposentou, né? Então, esses aí a gente já viu. A relação, olha só, as principais mudanças em relação a 2022 foi a revogação do direito, a revisão da vida toda para todos os aposentados, né? Então não teria mais essa possibilidade. Não existe mais uma possibilidade de aplicação. Outras mudanças, limitação da aplicação da revisão da vida toda a casos específicos. Aposentados que ingressaram na Previdência antes de 94 e ainda estavam em atividade em 2014, na vigência. Aposentados que já estavam recebendo benefício em 14/3 de 2014, tiveram redução do valor da aposentadoria. Aqui vai só algumas questões, mas o que eu quero que você entenda, aposentado, pensionista, que isso também implicaria nos pensionistas, é que na maioria desses casos, o que está acontecendo é que o STF, através de uma manobra político-judiciária, ele conseguiu manobrar um rombo bilionário em que muitas pessoas, isso chegaria a quase 500 bilhões de rombo no orçamento da União. Então, o que acontece é que eles fizeram uma manobra para que esse dinheiro não entrasse na conta dos aposentados e pensionistas. Então, com certeza, houve sim, presta atenção, com certeza houve sim o dedo do presidente na decisão dos ministros do STF. Lembrando que a maioria dos que estão lá foram nomeados pelo próprio PT, na era Lula, Dilma e depois Lula de novo. Nós temos 2 que já foram nomeados pelo Lula. Então nós temos Cristiano Zanin, que foi no início lá, e nós temos agora o Flávio Dino. Então, com certeza, houve uma manobra político-judiciária para que o judiciário não afetasse o caixa, não afetasse o orçamento do governo, né? Do governo federal, e isso trouxe prejuízos aos aposentados e pensionistas que teriam direito a essa revisão da vida toda. Logo, se você estava pensando em ter a revisão da vida toda levada, né, a juízo, ou se você tem uma ação que já está tramitando na Justiça Federal sobre a revisão da vida toda, ou mesmo administrativamente,
quero te falar que todos os seus sonhos foram jogados por água, por terra, né? Foram jogados e lançados e você não tem mais a possibilidade de pedir essa revisão, mesmo que você tenha contribuído com valores altos antes de 94. É uma pena, né? Mas nós sabemos que nós estamos vivendo numa época em que o judiciário ele interfere tanto no administrativo e agora nós estamos vendo que o administrativo, que o executivo também interfere no judiciário. Então, que a gente possa, né, esperar que possa melhorar essas situações. Para nós que trabalhamos com direito previdenciário, isso foi uma facada nas costas. Foi uma facada nas costas, tá? Um grande abraço, espero que eu possa ter trazido um pouco de esclarecimento. Ânimo eu acho difícil de ter trazido, mas esclarecimento eu acho que eu trouxe. Então você não pode mais requerer a sua revisão da vida toda. Um grande abraço, meus amigos, e nos vemos no próximo vídeo aí, tá bom? Até mais, tchau, tchau.